Olá, salve, salve, torcedor brasileiro. Chegamos, rapaziada, senhoras e senhores, pra gente trocar ideia, aquele bate-papo tete a tete, aquele papo de boteco, papo de futebol, papo de torcedor, né, manos? Rapaziada, senhoras e senhores, hoje às 18h30, São Paulo e Sport, meu Sport lá de Pernambuco, São Paulo Sport abrem a rodada do Brasileirão. Como você viu no título do vídeo, é hoje, senhoras e senhores, hoje começa mais um Brasileirão, aí, mais uma edição, né, do Brasileirão. E agora eu aqui com você na minha tela, vamos junto lá na minha telinha, porque eu vou fazer uma simulação no próprio site da Globo.com, uma simulação de candidatos ao título, podem surpreender, candidato a coadjuvante, e os riscos do Z4, quem que vai pro Z4 lá. Então eu vou fazer uma simulação no site da Globo.com e eu quero que vocês acompanhem junto comigo o meu palpitômetro, o meu palpite aí do novo Brasileirão, rapaziada. São 20 clubes. Lembrando que Mirassol, Ceará, o Peixe, o Santos e o Sport subiram no ano passado. Então teremos esses 4 times aí. A grande surpresa, Mirassol, hein, mano? Mirassol, que é aqui do Campeonato Paulista, né? Do Paulistão, vai jogar o Campeonato Brasileiro, grande Mirassol. Então, rapaziada, bora comigo, vem aqui pra minha telinha e bora, eu vou fazer uma simulação e bora ver como que vai ficar essa simulação aí. Vem comigo, começando o Brasileirão 2025, mano. E, senhoras e senhores, estamos aqui, ó, estamos subindo, descendo aqui a página. Estamos aqui na página da Globo.com, na guia, né, o guia do Brasileirão 2025. Monte, né, aqui embaixo em azul, monte o seu guia, né? Bora, rapaziada, então montar o nosso guia, beleza? Eu vou começar fazendo o seguinte, deixa eu até aumentar a tela aqui pra vocês, mano. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela, pronto, pra ficar uma coisa bem mais visível. Ó, vamos lá, como eu expliquei pra vocês, tá, rapaziada? Aqui, a primeira opção são os candidatos ao título, né? Tem os 20 tem aí os 20 clubes, né? Do Brasileirão, da Série A. E aí eu vou selecionar quem são os candidatos ao título, tá? A segunda opção embaixo, pode surpreender, tá? Eu vou colocar aqui para vocês aqui o pode surpreender. A terceira opção, candidatos a coadjuvante, como eu expliquei. E o último, risco de Z4, tá bom? Eu vou começar o seguinte, rapaziada. Eu vou começar de baixo para cima. Eu não vou começar já falando dos candidatos ao título. Vamos começar falando primeiro do Z4 e aí a gente vai subindo. Fechou? Belezinha? Então bora lá. Eu vou clicar aqui no sinal de mais, aqui ó, risco de Z4. Tem um sinalzinho de mais aqui embaixo, tá vendo? Vou clicar no sinal de mais e aí aparece os 20 clubes da Série A. E aí eu posso selecionar quantos clubes eu quiser aqui que vai ficar no risco de Z4, que pode ser rebaixado. Bom, eu vou seguir meio que o cronograma, a lógica da situação, tá bom, rapaziada? A lógica do que vai ser o Brasileirão. Eu vou seguir meio que a lógica, tá? Pode ser que vai dar certo? Não sei. Não sei se vai dar certo, mas é a lógica da situação, tá? Quais desses times aqui para vocês tem o risco de Z4? Coloque aí nos comentários. Eu vou selecionar alguns times que eu acho que vai brigar para não cair. Bom, vou colocar o Ceará, vou colocar o Mirassol, vou colocar o... Eu não queria pôr, galera. Eu sei que Vascaíno sofre, né? Vascaíno sofre. Eu vou meio que seguir a lógica. Nos últimos anos o Vasco sempre briga pra não cair. É todo ano, rapaziada. Todo ano o Vasco briga pra não cair. Então assim, eu vou colocar o Vasco meio que seguindo a lógica da situação. Ceará, Mirassol, Vasco. Deixa eu ver quem mais. Sport. Rapaziada, o Red Bull Bragantino perdeu grandes jogadores aí nessas últimas janelas aí, né? Perdeu já o Lucas Evangelista pro Palmeiras, perdeu alguns jogadores. E ultimamente, nesses últimos 2 anos, o Bragantino tá muito mal no Brasileirão, nos últimos 2 anos. Então, eu vou arriscar em pôr o Bragantino também ali brigando para não cair. Porque o Bragantino, eu não vejo nenhuma melhora no Bragantino. Eu vejo o Bragantino, principalmente o último ano agora, pra cá, tá muito ruim. O Bragantino tá muito ruim, rapaziada. Por enquanto, então, Ceará, Mirassol, Vasco, Sport e Bragantino. Deixa eu ver quem mais. Eu vou selecionar o Juventude e eu vou selecionar o Vitória.
Deixa eu ver quem mais briga pra não cair. É só, rapaziada. Ó, os times que eu selecionei que vão brigar ali no risco do Z4: Ceará, Mirassol, Vasco, Sport, Red Bull Bragantino, Juventude e o Vitória. Fechou? Esses são os times que eu vou arriscar. Vou até clicar aqui no verdinho, tá vendo o verdinho? Confirmar. Vou clicar. Cliquei. Automaticamente, quando eu clico no site da Globo.com, aparece risco de Z4 e os times que eu selecionei: Ceará, Mirassol, Vasco, Sport, Bragantino, Juventude e o Vitória. Minha opinião, tá, rapaziada? Eu acho que esses times vão ser os que vão brigar para não cair. Agora, bora para candidatos a coadjuvante. Vou aqui no sinalzinho de mais. Deixa eu ver. Coadjuvante, mano. Coadjuvante, eu vou colocar o Cruzeiro, eu vou colocar o Santos, eu vou colocar o Bahia, eu vou colocar o Grêmio e eu vou colocar o Fluminense. Só esses times mesmo, tá? Para coadjuvante no Brasileirão 2025, que pode ser brigar aí para ser um coadjuvante, candidato a coadjuvante: Cruzeiro, Santos, Bahia, Grêmio e Fluminense, tá? E eu explico o porquê. Pra mim, esses times não brigam pelo Z4, acho que não serão rebaixados e não vão ter nem risco de brigar por Z4. Deixa eu só confirmar aqui no verde, que eu vou explicar melhor pra vocês. Verde, cliquei. Cliquei, aí a tela aqui, rapaziada. Candidatos a coadjuvante: Cruzeiro, Santos, Bahia, Grêmio e Fluminense. Fechou? Por que eu coloco esses times como coadjuvante? Porque eu acho, primeiro, que eles não brigam pelo Z4, acho que eles não vão brigar para não cair, eles vão nem passar perto de rebaixamento, eu acho, tá? E aí, se você subir a tela, depois de candidato a coadjuvante, só tem as duas opções. Pode surpreender, que é o quê? Pode surpreender para conquistar o título brasileiro, pode ser campeão brasileiro. E o candidato ao título. E nesse caso, descendo um pouquinho a tela aqui, eu não vejo, desculpe, com toda sinceridade, eu não vejo nenhum desses times aqui, ou pode surpreender para ser campeão brasileiro, ou pode ganhar o título, ou pode ser o favorito para o título. Fluminense, Grêmio, Bahia, Santos e Cruzeiro, eu não vejo esses times nem para surpreender, tanto pouco mais ainda, né? Tão pouco provável como candidato ao título, beleza? Por isso que eu coloquei eles como candidato a coadjuvante. E acredito que também não serão rebaixados, tá? Fechou? Vamos subir um pouquinho agora aqui, rapaziada, da telinha. Agora vamos pro pode surpreender. Pode surpreender é o quê? Que não é o candidato ao título, não é candidato ao título, mas pode chegar lá no final do ano e gritar: é campeão, mano. Pode surpreender, beleza? Vamos clicar aqui no sinalzinho de mais. E tá aqui. Sobrou só esses times, tá, rapaziada? Eu vou selecionar 4 times, tá? Vou selecionar 4 times para o pode surpreender, que são Fortaleza, Botafogo, Internacional e o São Paulo. Para mim, esses 4 times podem surpreender e ser campeão aí, conquistar o título de campeão brasileiro. Fortaleza, Botafogo, Inter e São Paulo. Vou clicar aqui no verde, confirmar. E agora eu explico para vocês o porquê. Por que eu acho que pode surpreender? O São Paulo, né, é um time que eu não vejo como candidato ao título, eu não vejo como um coadjuvante, e eu não vejo que será rebaixado, vai brigar por rebaixamento, ok? Bom, por que pode surpreender? Tem Lucas, tem Oscar, tem Caleri, tem tantos jogadores lá, tem Luciano, tem um bom elenco, rapaziada. Tem o Zubeldia no banco. São Paulo foi prejudicado aí, quase chegou a uma final de Paulista, mas né, teve aquele escândalo da arbitragem, que São Paulo foi prejudicado contra o Palmeiras. Mas eu acho que o São Paulo é um time que se arrumar, se trazer mais algum reforço, se organizar bem, pode começar a fazer um bom Brasileirão, tá, rapaziada? Pode fazer um bom campeonato e surpreender no final do ano. O Internacional, atual campeão da Gaúcho, né, ganhou do seu maior rival, o Grêmio, na final do Gaúchão. Tem Alan Patrick, tem Ener Valencia no ataque, Vitão na zaga. Esse moleque é muito bom, esse zagueiro, tanto que ele foi procurado pelo Flamengo. O Flamengo era doido para contratar esse moleque, o zagueiro do Inter. Tem Roger Machado no banco. Então, e o Inter é aquela coisa, né, rapaziada? Sempre tá ali. Sempre ali um candidato a querer brigar por um título brasileiro e não ganha. De jeito nenhum, não ganha. Mas sempre tá ali na briga, né, para ser campeão brasileiro. São Paulo e Inter, né, essas opções. O Botafogo. Por que eu tiro o Botafogo de candidato ao título? Eu não coloco o Botafogo candidato ao título. Simplesmente porque o Botafogo perdeu Thiago Almada, perdeu o Luiz Henrique,
O nosso querido Igor Jesus, o atacante, tá mal. O Savarino tá mal. O Botafogo tá mal. O Botafogo perdeu seu treinador. Então assim, o Botafogo tomou porrada de todo mundo já nesse começo de ano. Perdeu a Supercopa do Brasil, perdeu a Recopa, ou seja, pro Racing, né? Ou seja, e a Supercopa pro Flamengo. Ou seja, o Botafogo ele saiu do céu pro inferno em um mês, mano. Em pouco tempo. No final do ano passado, campeão inédito da Liberta. Depois na sequência, campeão brasileiro. Aí chegou janeiro pra cá, é só taca, é só porrada. Nem em janeiro, vou contar do final do ano pra cá, porque perdeu do Pachuca. Foi eliminado pelo Pachuca do México no Mundial de Clubes. Fora isso, as pancadas ainda que tomou pra Flamengo, pro Racing. Bom, e por aí vai. Então o Botafogo perdeu muita força. Muita força. Agora a pergunta que fica no ar. Como será o Botafogo no decorrer do ano, rapaziada? Como será o Botafogo até o final do Brasileirão? Será que vai chegar novos reforços? Será que vai chegar reforço de peso? Eu ouvi dizer, estão dizendo aí dos bastidores, que o Thiago Almada pode ser que ele retorne ao Botafogo. Dizem. Agora, se é verdade ou não, aí eu não sei. Mas dizem nos bastidores que o Thiago Almada pode retornar ao Botafogo. Não sei se é verdade. Mas assim, enfim, tirando o Thiago Almada, mano, eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel, nenhuma esperança pro Botafogo. De elenco, de melhorar o elenco, ou trazer reforços de peso e botar o Botafogo lá no candidato ao título. Eu não vejo. Mas eu vejo que o Botafogo pode surpreender. Fechou? No final do ano pode ganhar o Brasileirão de novo. Mas no momento eu não ponho como candidato ao título. Nem como coadjuvante, nem como vai ser rebaixado. Eu posso pôr aí como pode surpreender, tá? Até o final do ano. O Fortaleza, eu coloco o Fortaleza que pode surpreender. Nem ele é candidato a coadjuvante, nem briga pelo rebaixamento. Longe disso. Que o Fortaleza tem uma baita estrutura, tem uma diretoria muito competente, tem um técnico que está aí acho que há uns 4 anos já, os 5, né? O Vojvoda, né? Que acho que é 5 anos, cara, 4 anos que está aí no Fortaleza. Tem os atacantes aí, o Marinho, tem na zaga Davi Luiz, estão dizendo que fechou também com o Daverson, né? O Daverson do Atlético Mineiro, tá se reforçando. O Fortaleza nos últimos 2-3 anos tá fazendo um Brasileirão, lindo, maravilhoso, sempre ficando ali entre os 10 primeiros, ali entre os 7, entre os 5 primeiros, entre os 5 primeiros ali, entre os 4 primeiros, 5 primeiros. Então o Fortaleza tá realmente surpreendendo. E pra mim pode ser uma grande surpresa chegar ao final do ano e o Fortaleza se consagrar campeão brasileiro, né, mano? Se o Botafogo aí conseguiu, né, de repente surpreendeu e foi campeão ano passado, e ano retrasado perdeu o título pro Palmeiras, né, 2023, né, perdeu o título pro Palmeiras, o Fortaleza também pode chegar e surpreender, tá, rapaziada? Então o Fortaleza é um time com estrutura, diretoria, comissão técnica. Então é um time que pode surpreender no final do ano. Então é São Paulo, Inter, Botafogo e Fortaleza. Bom, enfim. Agora subindo aqui os candidatos ao título. Eu vou explicar, calma. Eu sei que a galera deve estar querendo me bater. Calma, vou explicar. Candidatos ao título só esses 4 aqui. Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Confirmar. Vamos lá. Palmeiras e Flamengo, não preciso me estender muito, né? Os melhores elencos do Brasil, Flamengo uma seleção, Palmeiras também. Palmeiras atualmente perdeu o título paulista para o Corinthians, o Flamengo campeão carioca em cima do Fluminense. Então sempre vão ser os times aí candidatos ao título. Agora vem a pergunta, Lúcio, você deve estar me perguntando aí, rapaziada. Lúcio, por que você me botou Corinthians e Atlético Mineiro candidato ao título? Eu explico. O Atlético Mineiro, o atual campeão mineiro, e com um baita elenco. Lianco na zaga, Guilherme Arana na lateral esquerda, Hulk, Gustavo Scarpa, Rony Rústico danadinho. Cara, fora vários outros jogadores que tem no elenco do Galo. O Galo tem um time muito forte. Eu acho isso, na minha opinião. Apesar que esses 3 times aí, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, estarão focados na Libertadores, claro. Mas, até o final do ano, pelo andar da carruagem, o que pode acontecer na Libertadores, acredito que esses 3 times aí podem ou ser eliminados da Libertadores, de repente só focar no Brasileirão. E por isso que eu ponho candidatos ao título. O Flamengo, o Palmeiras e o Atlético é por causa disso, elenco. Os 3 elencos são muito fortes. Se fosse seguir uma ordem, eu colocaria Flamengo, Palmeiras e em terceiro Atlético Mineiro, como o melhor elenco do Brasil, tá? Atlético Mineiro tem grandes nomes aí no Atlético Mineiro. Fora que seu maior reforço, né?
o seu maior jogador tá no banco de reservas, que é o Cuca, professor Cuca, né? Que é um grande técnico aí, um baita treinador. Então ele pode surpreender e ser campeão. Surpreender não, no caso candidato ao título, por ter o Cuca e o elenco que tem, tá? E por último, o Corinthians, que vocês devem estar se perguntando. E eu vou ser sincero com vocês, tá, rapaziada? Eu vou ser extremamente sincero. Zero clubismo, tá? Apesar de eu ser corintiano, quem não me conhece ainda, eu sou corintiano roxo, corintiano. Mas não é questão de clubismo. Eu vou explicar o porquê. O Corinthians foi eliminado precocemente da Libertadores e o Corinthians só tem 3 campeonatos para disputar: a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Brasileiro. O Corinthians é o atual campeão paulista, ou seja, ganha um ânimo a mais, ganha um up a mais, um fôlego a mais, uma nova alegria para o Corinthians, recarregar as energias, recarregar a bateria, a autoconfiança está voltando para o Corinthians. 6 anos de fila e é o atual campeão paulista, né? Então assim, tem um bom elenco, Yuri Alberto artilheiro do Brasil, Memphis Depay, Igor Coronado, Garro, Carrijo, Romero. O Corinthians tem um baita elenco também. Eu acho forte, eu não acho fraco não. Eu acho forte o elenco do Corinthians. Hugo Souza, que pra mim é seleção brasileira, tá catando demais no gol. Mano, esse Angileri lateral é uma grata surpresa. É um grande jogador que o Corinthians contratou, que pra mim mesmo me pegou de surpresa. Um cara joga fino, marca forte, sobe bem pro ataque, marca muito forte o Angileri. Bom lateral, né? Então assim, o Mateuzinho, outro lateral que joga muito, o José Martinez, o Ranieri tá jogando demais também. Então, ou seja, o Corinthians tá com um baita time, tá um time forte o Corinthians, não tá um time fraco, tá um time forte. E por esse fator, por não jogar a Libertadores, eu acredito que eles vai conseguir focar 100% no Brasileirão, principalmente nas primeiras rodadas, aproveitar que os outros 3, Atlético Mineiro não, perdão, falei que o Atlético tá na Libertadores. O Atlético Mineiro, só uma correção aqui, o Atlético Mineiro não está na Libertadores. Mais ainda eu coloco o Atlético Mineiro agora favorito ao título, né? Por focar junto com o Corinthians, os dois clubes vão focar no Brasileirão. Foco total no Brasileirão, porque não estão na Libertadores, tá? Só Flamengo e Palmeiras que sim estão na Libertadores. Então isso pode ajudar Atlético Mineiro e Corinthians nas primeiras rodadas. Ou seja, fazer aquela chamada gordura. Ganhar muitos jogos um atrás do outro, fazer uma bela distância para o Palmeiras e para o Flamengo, abrir uma distância para Palmeiras e Flamengo, para de repente vai que os dois aí no final do ano possam brigar ali, Atlético Mineiro pau a pau com o Corinthians pelo título brasileiro, já que Flamengo e Palmeiras vão focar na Libertadores. Fechou, rapaziada? Por isso que eu acho que o Corinthians é sim candidato ao título, porque só tem o Brasileirão em disputa, ele está fora da Libertadores, né? E tem a Copa do Brasil e a Sul-Americana, mas a Libertadores que podia meio que atrapalhar a vida do Corinthians. Como o Corinthians foi precocemente eliminado da Libertadores, acredito que é candidato ao título pelo time que tem, e o Atlético Mineiro também, pelo time que tem, time forte e que não está disputando a Libertadores. Então eles vão focar só no Brasileiro. Então a chance de título para os dois é muito grande, tá, rapaziada? Essa é minha opinião. Agora reduzindo a tela aqui, tá aí pra vocês então, rapaziada. Candidatos ao título: Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Pode surpreender Fortaleza, Botafogo, Inter e São Paulo. Candidato a coadjuvante: Cruzeiro, Santos, Bahia, Grêmio e Fluminense. E os que podem brigar para não ser rebaixados seriam a Ceará, Mirassol, Vasco, Sport, Red Bull Bragantino, Juventude e o Vitória. Fechou, rapaziada? Rapaziada, coloquem nos comentários aqui o que vocês acharam do meu palpite, né? Principalmente candidatos ao título, eu expliquei detalhadamente por que eu acho que esses 4 são os candidatos ao título. E coloquem na opinião de vocês aí o que vocês acham. Candidato ao título, coadjuvante, pode surpreender, rebaixados. Pois coloca aí, rapaziada, porque a opinião de vocês é muito importante para o crescimento do canal. E hoje, senhoras e senhores, começa o Brasileirão 2025. Vamos ver quem será o campeão brasileiro deste ano, rapaziada. Bora ver!